Este é o AnaGcast, o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. Um espaço dedicado a conversas sobre imóveis, tendências e negócios, com a participação de especialistas que compartilham conhecimento e experiências relevantes para o setor. Dê o play e saia pronto para transformar oportunidades em resultados. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da AnaGcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito presente no mercado imobiliário, a permuta. Para falar sobre o assunto, recebemos Sandro Cardoso, da Dunzer Contabilidade, especialista em área contábil. Ele vai nos ajudar a entender como funciona a permuta imobiliária, seus aspectos tributários e jurídicos, além das situações em que ela pode ser uma boa estratégia de negociação. Sandro, seja muito bem-vindo. Olá, Roseli, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui contigo, né? Nós temos uma experiência de algumas décadas no ramo imobiliário, na Dunzer Contabilidade, atendemos construtoras, atendemos incorporadoras, atendemos algumas imobiliárias, então atendemos muitos contribuintes nesses tantos anos de experiência que a gente tem, e eu acho que a gente pode dar uma boa contribuição aqui nesse evento. E isso é muito legal de se falar, né, Sandro? Porque a contabilidade, assim como a medicina, assim como o direito, ela tem várias áreas. Exatamente. E é importante cada vez mais, e a gente instrui aos clientes, procurar um contador que tenha expertise na área imobiliária. Muito importante. Porque eu muito já vi importante. acontecer, e não foi uma vez só, em que o cliente passa por mais de um contador e tem números e indicações diferentes. Então, é muito bom contar com a Dunzer, porque ela trabalha voltada para o mercado imobiliário como especialista. E isso vai enriquecer por demais o nosso podcast hoje. Perfeitamente, né? Como toda profissão, existem os especialistas em cada área e não é muito diferente na contabilidade e no ramo tributário, né? Então, é um ramo muito específico, então, muito importante, obviamente, sempre estar com o profissional que é especialista na área imobiliária. Para quem nunca ouviu falar, o que é a permuta imobiliária e como é que ela funciona na prática? Você pode dar um exemplo real de como é que isso acontece no dia a dia? Ok. Permuta imobiliária, ela é uma troca, simples troca de imóveis, né? Esse conceito está na Instrução da Normativa 107 de 1988, antiga, não mudou até hoje. Então, é assim, é uma troca de imóveis. Eu possuo o meu imóvel, você o seu, e houve uma atração entre esses dois imóveis e nós combinamos uma troca entre eles. Essa troca pode ser sem envolver o financeiro, ou uma troca, vamos dizer, a famosa troca de mano, né? Um pelo outro, ou ela pode envolver, sim, uma questão financeira, né? Basta o meu imóvel ter um valor acima do seu, né? Importante, né? Essa devolução financeira entre os negócios não pode ultrapassar 50% do valor total do imóvel. Um exemplo, o seu imóvel vale 100, o meu vale 100, trocamos, ok. O seu vale 100, o meu vale 300, então eu vou receber 200 mil de torna. Essa torna, então, não vai ser possível fazer uma permuta, porque o próprio registro vai se negar a fazer essa escritura. Ela vai configurar como escritura de compra e venda, ou como uma dação em pagamento. Sim. Então, assim, um pouquinho mais específico. Ok. Quais são os tipos de permuta que existem e o que na prática, como é que elas se diferenciam? Perfeito, né? A primeira permuta é a troca, realmente, que pode envolver um financeiro ou não, né? A segunda permuta é a permuta financeira, né? É muito utilizado nas incorporações imobiliárias, né? Então, eu entrego o meu imóvel, em vez de eu ter a troca, unidades a serem construídas nesse imóvel, eu vou receber dinheiro, né? Se faz, obviamente, um contrato para isso, e esse dinheiro eu vou receber muito provavelmente conforme as vendas vão acontecendo das unidades no prédio. Isso é muito utilizado também nas incorporadoras, né? E isso vai configurar, então, compra e venda para termos tributários. Tá? Depois ainda nós temos a terceira, que é a permuta societária. A permuta societária, eu entrego o meu imóvel como capital social numa empresa, né? Uma empresa geralmente criada para esses fins, ou numa própria
uma própria, como é que eu vou lhe dizer, uma parceria que eu posso fazer, né? Eu tenho um imóvel que ele tem um potencial imobiliário muito bom de construção, mas eu não tenho essa expertise, né? Então, eu vou procurar um parceiro que tenha essa especialidade no ramo imobiliário, muito provavelmente uma construtora, uma incorporadora. Fizemos uma parceria e eu entrego, então, esse meu imóvel para essa empresa como capital social. Essa é a permuta societária. Certo. E do ponto de vista fiscal, o que muda para quem participa de uma permuta em vez de fazer uma compra e venda tradicional? Muda bastante, né? Então, a compra e venda tradicional, né, eu vou, obviamente, realizar o meu imóvel, né? Eu estou vendendo o meu imóvel. Então, a legislação do imposto de renda prevê o ganho de capital. Eu vou ter que pagar imposto de renda, obviamente, sobre a diferença entre o meu custo de aquisição e a minha venda. Então, compra e venda normal, eu vou ter a minha tributação. Já a permuta é diferente, né? A permuta, o fisco dá essa prerrogativa ao contribuinte dele postergar o imposto de renda. A gente chama isso tecnicamente de dizer que o imposto fica diferido. Então, vamos lá, eu tenho o meu imóvel que eu adquiri há um tempo atrás por 100 ou por 200. Eu vou permutar, então, com outro imóvel. Então, eu posso ter a permuta com um valor idêntico ao meu imóvel, onde eu não apuro o ganho de capital, é zero, ou eu posso, então, ter uma diferença. Eu posso pagar ou eu posso receber uma diferença. Eu recebendo a diferença, eu vou apurar o imposto de renda pela proporção, né? Existe um cálculo um pouco complexo dessa proporcionalidade, mas então eu tenho que, obviamente, dizer fisco, ó, eu estou trocando o meu imóvel, eu estou recebendo um valor, então eu vou ter que, obviamente, tributar essa proporção. Existe algum erro comum que as pessoas cometem na hora de tributar e declarar o imposto, além de não procurar um contador? Existe muitos problemas numa permuta, né, que podem ocorrer, né. A primeira, eu diria, né, é o contribuinte que está fazendo esse negócio não procurar um especialista na área contábil e tributária, né. Como é uma operação complexa, ela pode ter alguns problemas que desvirtuam essa operação, então eu recomendo, né, que se procure o profissional da contabilidade, né, ou, obviamente o pessoal da área tributária, né. O porquê? Primeiro, né, se eu faço uma permuta, eu primeiro tenho um contrato de permuta, obviamente eu vou procurar alguém especialista na área, imobiliária, um corretor, a própria ANAG Imóveis, que é especialista também na área, para formatar um contrato de permuta. Pós-contrato de permuta, o mais importante é a escritura de permuta. Isso é um dos grandes problemas que acontece hoje no mercado. Se formata um contrato de permuta e quando se vai fazer a escritura, faz a escritura de compra e venda. E aí o fisco não considera a permuta, né? Existem soluções de consultas da Receita Federal afirmando, perguntas e respostas da Receita Federal, afirmando o seguinte: a permuta tem que estar seguida de escritura. Não basta ter o contrato. Se eu não tiver escritura, eu não vou conseguir me beneficiar desse diferimento, dessa postergação do imposto de renda do ganho de capital desse meu imóvel. Certo. E quais são os cuidados contratuais que são indispensáveis na hora de deixar uma permuta juridicamente segura? Primeiro, essa negociação, ela tem que estar, obviamente, sendo assistida por um corretor, por uma imobiliária, por especialistas da área, né? A documentação tem que estar sendo, obviamente, analisada pelos profissionais, né? Corretor ou imobiliária, né? Posterior a isso, então, toda a documentação, certidões, toda aquela parte legal já, vamos dizer assim, levantada, aí pós isso a fazer a escritura de permuta, né? Eu diria que esses são os dois cuidados jurídicos, né? O contrato, primeiro, com especialista, imobiliária, corretor, pós isso a escritura de permuta. Talvez nesse meio tempo, então, um profissional da área contábil e tributária para dar todo o embasamento e ver se esse imóvel se enquadra realmente nessa questão, né? Porque a gente pode ter um imóvel que não se enquadra como permuta, né, Roseli? Sim, Então tem que ter esse cuidado. sim. Em que situações a permuta costuma ser mais vantajosa do que uma venda comum? Primeiro, né, eu posso primeiro ver a minha questão fiscal, ver as características desse meu imóvel na minha declaração do imposto de renda. Por quê?
Eu posso ter imóvel que eu tenho adquirido há muitas décadas. Esse imóvel pode estar totalmente isento do imposto de renda, né? Imóveis adquiridos abaixo de 1988, eu tenho 5% de redução do ganho de capital, né? Então, eu vou reduzindo 5% a cada ano, eu posso ter isenção total desse meu imóvel. Eu preciso analisar isso. Pós 1988, nós temos a questão da lei do bem, onde ela dá descontos pelo tempo de posse de imóvel. Esse desconto pode chegar a 60% a 70% no ganho de capital, né? Passando essas duas questões de tempo de posse, eu posso também ter um único imóvel, e esse imóvel está isento do imposto de renda, até 440 mil. Após isso, passei esses 3 estágios, eu posso, então, ter, sim, um imóvel muito com características de uma permuta. Aí vamos para o mercado, né? O mercado pode estar, vamos dizer assim, num ambiente de retração, e a permuta é uma forma de eu vender esse meu imóvel mais rápido, né? A gente fala em venda e permuta, mas eu estou vendendo o meu imóvel, queira ou não, mas eu estou fazendo através de uma permuta. Sim. Então, é uma forma, assim, de eu fazer com que aconteça esse negócio, né? Então, questão tributária, a questão de mercado, a oportunidade pode fazer, sim, a permuta ser muito mais vantajosa que uma venda. Por exemplo, imóveis com altos valores agregados. A permuta de receber imóveis de menor valor também é muito atrativa, né? Eu transformo um valor do imóvel muito, vamos dizer, grande, né, para frações de receber 1, 2, porque eu posso fazer uma permuta de um imóvel com 3, com 4, com 5 imóveis de menor valor e receber a torna. Sim. Então, eu estou, vamos dizer assim, facilitando, né, a realização desse meu imóvel de alto valor. Isso é muito comum, tá? E que conselhos você daria para alguém que está considerando fazer uma permuta pela primeira vez? Os conselhos, isso é muito importante, né? Eu diria o seguinte, né? Primeiro, procure uma imobiliária especialista na área para dar todo o embasamento legal que se precisa, né? Porque a própria venda de um imóvel, né, Roseli, ela é complexa, ela tem que estar acompanhada de um profissional da área do ramo imobiliário. Essa é a minha opinião. Eu acho que a pessoa que faz uma venda de um imóvel sozinha, ela está exposta a vários problemas. Então, procure uma imobiliária, um corretor especialista nessa área. O segundo conselho que eu dou é procurar um profissional da área contábil, um profissional da área tributária, que possa dar um embasamento fiscal antes até da operação ocorrer, né? Porque às vezes a operação já ocorreu, procura um profissional da área contábil e fiscal e às vezes a permuta não se enquadra fiscalmente dentro das bases legais que a Receita Federal aceita. Então a pessoa fica exposta fiscalmente, né, Roseli? Então esses 2 conselhos básicos que eu diria, né? Procure profissional da área imobiliária, corretor, ANAG Imóveis. Segundo, procure um profissional da área do imposto de renda, da área contábil, para que dê base legal para essa operação ocorrer de uma forma correta, né? E que não tenha surpresas mais tarde aí com o fisco, principalmente. A gente passa por vários problemas, né, Roseli, de contribuintes que nos procuram, às vezes até 1 ano depois do negócio feito, geralmente é na hora do imposto de renda, lá pelo mês de março e abril, Sim. já configurou um negócio no ano anterior, né? E muitas vezes tem uma torna que ele recebeu, a permuta foi feita de forma perfeita, mas ele recebeu uma torna, teria que pôr o ganho de capital proporcional. E aí o tempo já foi. Então, essa operação estaria em atraso com o recolhimento de multa, recolhimento de juros. Então, fazendo o negócio, paralelamente, imobiliária e contador ou profissional da área tributária. Isso é muito importante. Esses 2 conselhos que eu dou para uma pessoa que está pensando em fazer uma troca de imóvel com uma oportunidade batendo na porta dela. Não, eu acho isso muito importante porque a gente que está no mercado imobiliário há mais tempo, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Perfeito. São períodos. Perfeito. E nos períodos em que você tem o crédito imobiliário com as taxas mais altas, a moeda passa a ser o imóvel. Exatamente. Né? Passa a ser o imóvel para que você ganhe celeridade, para que o processo possa ser mais rápido, para que possa ser mais vantajoso para as partes. Mas a vantagem, ela vem ligada de uma responsabilidade muito grande.
do profissional que faz assistência. Perfeito. Né? Então, quando a gente trabalha com um processo de compra e venda, por várias vezes a gente conversa com as partes. Você já procurou o seu contador? Você já calculou isso? Nós vamos fazer o processo e, às vezes, a gente é até mal interpretado. Porque as pessoas estão acostumadas no mercado em que se preocupa muito com a comissão e muito pouco com as partes. Perfeitamente. E a gente não faz esse tipo de coisa. A gente se preocupa que o negócio seja bom para ambos e que isso aconteça não uma única vez na vida, várias e várias vezes. Então, não são poucas as vezes em que a gente tem que ter o recurso de falar, você já procurou o seu contador? Você tem contador? Você precisa ouvir mais de uma opinião? Por quê? Porque o corretor de imóveis ele tem a limitação comercial dele. Perfeito. A gente pode ter a informação, mas a gente nem detém todo o conhecimento necessário para ir para essa praia da parte contábil. Então, a gente sempre instrui o corretor e instrui as partes. Tenha um contador de confiança, porque lá na frente, se der algum problema, é a ele que você vai requisitar. Perfeito. Ele que será o responsável por ter atribuído aquelas informações ao fisco. E a gente, enquanto imobiliária, não tem o domínio todo da legislação, porque a legislação no Brasil é algo impressionante. Complexa demais. Ela é complexa demais, muda todo dia, e quando se fala em tributos, nem sempre se você vai ter tributos que vão ser, digamos assim, eu vou ter os tributos, olhar e eu vou ser sempre prejudicado. Com a junta do contador, muitas vezes eu vi acontecer de ser vantajoso. Então, é importante que a gente trabalhe com essa confiança, com a relação e, principalmente, o que eu digo sempre, o cliente ele vai sentar na frente do contador, assim como a gente senta na frente do médico, e falar coisas pessoais que ele não fala para o corretor. Perfeitamente. Né? Então, essa abertura de clareza com o contador é que vai fazer com que a transferência seja clara, seja vantajosa e que lá na frente a gente só tem história boa para contar. Exatamente. Eu diria o seguinte, né, Roseli, é quase que uma parceria. Né? Então, a pessoa que está pensando em fazer um negócio imobiliário, principalmente no ramo de permuta, né? Em compra e venda, obviamente, também, ela tem que pensar em dois profissionais. Primeiro, obviamente, é o corretor, né? É a imobiliária da confiança dela, né? Que vai dar toda essa base legal para ela de mercado e toda essa questão contratual e todos os cuidados que tem que ter numa negociação imobiliária, porque nós estamos falando de um bem de alto valor, agregado sempre, né, Roseli? Sim. Em paralelo, sempre um profissional da área contábil, da área fiscal, da área do imposto de renda. Pode ser um contador, pode ser um advogado tributarista. O contador, ele tem assim uma atuação muito forte no dia a dia nessas questões de apuração de ganho de capital, de análise de imóveis, análise fiscal, obviamente, do imóvel, que a questão legal e mercadológica é com vocês, né, Roseli? Uhum. E a parte fiscal, obviamente, conosco, né? Então, eu penso assim que a pessoa vai ficar muito mais segura de fazer uma operação, de ver as oportunidades que tem no mercado imobiliário, que são muitas hoje, né? Sim. Como a gente abordou, realmente a pessoa ter um imóvel de alto valor agregado, né? E ter uma certa dificuldade de realização, e a permuta para isso é fantástica, né? Porque ele pode fatiar esse alto valor em outros imóveis que ele receba e receba, obviamente, um valor em dinheiro que o satisfaça na negociação, né, Roseli? Uma questão até que é importante abordar também e que confunde muito as pessoas é a questão da dação em pagamento, Roseli. A dação em pagamento, ela tem uma particularidade, né? Porque muitos contribuintes pensam, não, a dação em pagamento ela pode ter a mesma prerrogativa que a permuta, e nem sempre, né? A dação em pagamento é muito particular, ela só serve para a questão de terreno, né? Então, eu tenho terreno, eu entrego para uma incorporadora, ela me promete a entregar metro quadrado a construir. Essa, digamos, seria a permuta assim, mais clássica, né? A mais comum, mas ela não se enquadra como permuta no cartório, e sim como uma dação em pagamento. E é possível ter o mesmo efeito fiscal que a permuta. Então, se faz uma escritura de dação em pagamento, né? Já a sequência de uma confissão de dívida, porque, obviamente, a construtora, a incorporadora vai se comprometer a entregar metros quadrados a construir, e esse conjunto de documentos da escritura da dação com essa confissão de dívida tem a mesma prerrogativa que a permuta.
e aceita pelo fisco, né? Inclusive com soluções de consulta já da própria declaração, da própria Receita Federal, com perguntas e respostas respondidas nesse sentido. Isso é uma questão importante. A dação em pagamento, às vezes, ela confunde com uma permuta menos clássica, que é a entrega do imóvel para a incorporadora, do terreno para a incorporadora, e aí, realmente, às vezes, a pessoa se confunde e fica com uma questão de risco fiscal nessa operação. Sandro, uma pergunta muito importante. Nesse mundo hoje em que você tem uma fartura de informação de todos os meios, a gente nota que os clientes sempre buscam um auxílio para tudo na inteligência artificial. Perfeito. Que cuidados você dá para esse perfil de consulta e o que você diz com relação à sua área contábil quando a informação vem da IA? A IA, ela nos auxilia de uma forma positiva para muitos assuntos, né? Mas quando nós estamos falando de área tributária, tem que tomar um certo cuidado. A IA, ela deve servir mais para uma confirmação de algo que eu já tenho aquela consulta na minha mente praticamente resolvida, de que propriamente dita é eu consultar e cegamente é isso que a IA está me dizendo. Não façam isso, não aconselho. Tire uma dúvida tributária na IA, mas vá confirmar com o profissional da área tributária, da área contábil, da área fiscal. É um conselho que eu deixo aqui na mesa. Sandro, muito obrigada. A gente está se caminhando agora para o final pela sua participação, por Ok. compartilhar esse conhecimento desse tema tão importante para quem atua no mercado ou que deseja investir no mercado imobiliário. Eu tenho certeza que esse episódio ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas sobre oportunidades e cuidados que envolvem essa transação. E para a gente encerrar, que mensagem e orientação você gostaria de deixar para quem está pensando em realizar uma permuta imobiliária? Legal. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade, né, Rosalion? Um prazer aqui esse bate-papo, essa troca de ideia com você, né? E a mensagem que eu deixo é o seguinte, né? É um negócio muito bom, a permuta, ela oportuniza, obviamente, a pessoa fazer o negócio de um imóvel que ela tenha atratividade com outro imóvel, principalmente, né? Então, a permuta dá essa oportunidade, né? E faço isso de forma segura, né? Procure imobiliária, procure corretores, procure profissionais da área imobiliária, procure seu contador. Se não tem um contador de sua, como é que se diz, confiança, procure pesquisar no mercado um contador que possa ser recomendado para que faça a coisa segura, tanto jurídica quanto fiscal. É essa mensagem final que eu deixo. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sandro, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima.